já está praticamente fechado com o Vasco da Gama. Lógico que a gente vai esperar um anúncio lá, escrever, o exame médico, né? Assinar mesmo, né? Bonitinho. Mas eu assisti o jogo do Vasco. O que me preocupou muito foi o setor defensivo e principalmente o Bambu, cara. O Léo Pelé me pareceu um cara mais seguro. É claro que vão falar, pô, tá pegando no pé do Bambu, mas aí eu pergunto para você, Edmundo, e o Bambu, cara? O Bambu vai para o banco de reservas. Ufa. Assim que o Manuel Capasso for apresentado, eu acho que ele não foi contratado para ser o titular, senão não teria uma busca constante aí por um zagueiro central ou um zagueiro que jogue ao lado do Léo Pelé. O Léo Pelé, a torcida gostou pela sua seriedade, né, pela sua elegância, até eu diria, envergando a camisa do Vasco, mas o seu companheiro deixou a desejar. Mas eu preciso ir um pouco mais longe, Gui, porque o futebol não é só a dupla de zaga, é um sistema. Começa lá na frente, e acho que o Fábio tem muita razão pela falta de mobilidade, né, do Pedro Raul. Não é aquele hábil, aquele jogador veloz, sei lá, como o Egnaldo. Então, por isso, é importante você ter algumas, como é que eu diria, alternativas. A palavra é essa. Algumas alternativas para você ajudar ele. Por exemplo, marcar pressão na saída de bola é uma alternativa, porque você rouba a bola já no campo do adversário ou próximo à área do adversário, e aí você efetua o cruzamento para ele, que aí a especialidade dele é a finalização. O Vasco não tem feito isso. O Vasco tem um sistema defensivo falho ou sem entrosamento no momento, e ele faz uma meia pressão, e aí para não expor muito o sistema defensivo. Só que o Volta Redonda, especificamente, e contra a Portuguesa, apesar da bela vitória, não sei o quê, também aconteceu muito espaço no contra-ataque, pela transição. Só que o Peck tem jogado bem, o Figueiredo tem muita força física, então é só questão de ajuste mesmo, de entrosamento, para que esses pontos vulneráveis eles acabam. Mas, sem dúvida nenhuma, isso passa pela contratação de um zagueiro central, ou um zagueiro para jogar com o Léo Pelé, que eu acredito que essa novela vai terminar com a chegada do Manuel Capasso. Só colocar uma galera que está mandando superchat, Delira Tecnologia, Gui, Fábio e meu ídolo Edmundo, vocês são fera, obrigado pelo superchat. Quem mais mandou? O Val Gomes também mandou. BN, a bancada mais vascaína no YouTube. Ed, meu ídolo, Val Gomes. Manda um abraço aí então pro Delira, né? Delira. Delira, né? Isso. E o Val Gomes, Edmundo. Que valeu, Delira. Valeu, Val Gomes. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado por estar aqui com a gente no Fanáticos Vascaíno, no Mundo Ed. A gente tenta fazer o melhor, né? Trazer o máximo de informação do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama para vocês. Exato. E vai mandando pergunta, mensagem, pessoal. E às vezes eu recebi umas mensagens no meu Instagram de alguns até palmeirenses. Pô, eu queria mandar lá, mas vi que só tem vascaíno. Não tem problema, manda mensagem perguntando. A gente vai falando aqui de tudo que vocês quiserem que estão aqui no chat. Ô, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Um outro jogador que foi muito criticado além do Bambu é o Zé Gabriel, cara. E assim, o que você acha, né, da função que ele está exercendo em campo? Eu também achei ele um jogo muito abaixo contra o Volta Redonda. Eu tenho uma teoria e ela cada vez mais se explica dentro de campo. E eu sempre conto isso, né? O Edmundo deve ter ouvido isso quando foi fazer os seus testes lá na base. Claro que sempre foi aprovado, mas o professor que fazia o teste falava: olha, meninos, vocês têm que ser melhores que aqueles que estão lá no clube, para eu poder aprovar e vocês irem para lá. Mas parece que no futebol profissional isso não se aplica, porque assim, trazer o Zé Gabriel no ano passado é você dizer: olha, eu não tenho ninguém no clube, eu tenho que trazer o Zé Gabriel. Não tinha ninguém na base, nessa função dele, que não havia necessidade de escolher ele para ser o contratado. Ah, não, ele é melhor do que todos os outros. Não é. A culpa não é dele, mas ele está contratado, ele vai para o jogo. Né? E aí eu tenho até uma frase que botei numa camisa, que o jogador ruim não machuca. Ele está sempre pronto para o jogo, ali arrumadinho, fardado e tal. O Edmundo machucava, porrada o tempo todo nele, porra, né?
Então, assim, e o Zé Gabriel não vai rodar no Vasco. Matheus Barbosa não rodou no Vasco, já foi embora, foi para o Guarani. Não é que ele não serve para ser jogador de futebol, em momento nenhum ninguém está falando isso, mas no Vasco não vai. Às vezes tem jogadores, vou dar um exemplo, o Vinícius. Eu acho que ele é bom jogador, da base, mas não está jogando no profissional o que dele se espera. Ele foi para o Ituano, foi muito bem, mas no Vasco não foi. Não quer dizer que no Ituano ele foi bem emprestado, voltou. Não, então, assim, tem que saber o que encaixa. E o Zé Gabriel não encaixou. Errou muitos passes. Ele tentou, em alguns momentos, fazer jogadas para ganhar confiança. Não estava. Ele foi substituído antes do intervalo, e aí teve a explicação do Barbieri, porque ele iria sair no intervalo. Mas como o Robson sentiu uma lesão, aí ele falou, vou aproveitar para não gastar uma substituição logo, vou fazer duas de uma vez só, porque é uma parada dentro do jogo. Claro que no intervalo nem conta. Então ele já preferiu fazer ali. Mas assim, acho que ele não volta mais ao time titular. E não vejo problema, e aí vou recorrer ao Abel Ferreira, numa entrevista que o Gabriel Menino deu, uma live que ele fez com o palmeirense, ele falou, olha, o Abel falou para mim, diz o Gabriel Menino, antes da final da Supercopa, nós agora aqui no Palmeiras vamos jogar com 2-8. Por que tem que ter um 5, um marcador, aquele cara que marca e entrega a bola? Um destruidor só, não pode ter 2-8 que pense um jogo. O Vasco vai ter. Marlon Gomes voltando, ele e o Jair. Por que tem que ter um 5? Não podem ser esses dois caras? Proteção e saída de jogo? É uma expectativa. Então, acho que assim, algumas coisas vão acontecer. E o Zé Gabriel dificilmente vai ter espaço. É muito provável que pós-estadual ele seja emprestado. Como foi o Zé Santos, atacante. Também contratou o Zé Santos. Os meninos da base não são melhores? O Ryan, GB, Estrela, esses moleques jogam na frente? Eu não entendo isso. E o Edmundo, ainda falando, eu quero a sua opinião sobre o Zé Gabriel, sobre a atuação dele, se ele pode ficar, de repente, compor elenco ou pode ser titular, mas é uma coisa também que, é claro que, o Vasco perdeu, tá em sexto, é perigoso, etc, etc, beleza, tem que vencer, só que a ideia, eu acho que da própria 777 era essa, testar no jogo, vai vendo, vamos aí, vai precisar de mais uma peça aqui. O Marlon Gomes está voltando, beleza, vamos testar como vai ser Marlon Gomes, Alex Teixeira, o Nenê, etc, né? Mas eu acho que a ideia é meio que essa também, né, Edmundo? É claro que a gente quer ver mais, precisa de mais reforços o Vasco, mas é bom ver em campo, testando mesmo, quem vai precisar, né? Qual posição vai precisar de mais reforços, né? Então, eu vou plagiar um pouco aí o que disse o Fábio. Quando você joga com 2-8, quando esses 2-8 eles têm qualidade de 8. E olhando alguns jogos do Zé Gabriel, confesso que não sou assim, não vi 10 jogos dele, 20 jogos para poder falar com propriedade, até sem queimar, eu vejo ele mais jogador de contenção. Então, ele deveria ficar mais na contenção e o técnico deveria falar para ele, rouba e toca, porque aí você vai se expor menos e talvez pode ser mais eficiente, e aí dando um pouco mais de liberdade ao Jair, que tem qualidade. Se ele for escolhido para iniciar os jogos, é porque no elenco ali é o que mais se destacou, porque o próprio Barbieri já testou outros jogadores naquele setor, um deles o Figueiredo, e ele chegou à conclusão que não dá para o Figueiredo jogar, pelo menos nesse momento, naquela posição ali, e ele voltou lá a jogar aberto pela esquerda. Então, eu acho que tudo é questão de tempo e adaptação, né? Acho que o elenco do Vasco é um elenco para você propor o jogo, para você ter boa posse de bola, e para isso precisa ter um bom passe. Mas uma vez que você escolhe o Zé Gabriel para jogar, limita ele a alguns movimentos, né? Qual seriam esses movimentos? Sair para dar o bote, porque ele tem força física, roubar e tocar para os meias, para os escolhidos, né? Para essa última partida que foram Jair e Alex Teixeira, para que eles iniciassem o jogo. Eu vi ele tentando, até talvez para dar uma resposta a toda essa crítica. Por exemplo, o Peck havia sido muito, muito criticado, mas fez 2 gols, né? Inclusive um belíssimo gol nesse último jogo contra o Volta Redonda. As pessoas ficaram um pouco mais tranquilas com ele. Eu gosto da
da ousadia, da personalidade de você sair para o jogo. Mas nesse início de trabalho, o risco é muito grande entre você se consagrar ou se queimar de vez com a torcida. Foi mais ou menos isso que o Zé Gabriel fez nessa última partida, por isso aqui uma série de mensagens dizendo que não dá para ele jogar com a camisa do Vasco. Eu teria um pouco mais de paciência, né, e testaria ele um pouco mais fixo frente à zaga, mais para proteger do que para criar. Aliás, já passamos disparado de 1000 simultâneos, então já vou pedindo mais uma vez, gente, like, curte. Eu estou vendo aqui as 2 lives estão simultâneas aqui no meu computador para eu dar uma olhada. A gente está com menos de 200 likes em uma, menos de 300 em outra. Então vamos deixar o like, ajuda bastante a gente. Se inscrevam nos canais, tá? Quem tiver no Fanático Vascaíno, aqui na descrição tem um Mundo Ed para você se inscrever, para ajudar a gente a chegar em cada vez mais pessoas. Quem tiver no Mundo Ed, se inscreve no Fanático Vascaíno, que também está aqui na descrição. Então se inscreve, deixa o like, que ajuda muito a gente. E se puder, também ativa o sininho de notificações, né? Deixa eu colocar, galera, antes de fazer outras perguntas. A gente vai falar de reforços já, tá, pessoal? Olha lá, o Marcelo já perguntou, já tem mais gente, alguém depois do Capasso? O pessoal tá. Pedro Augusto fala do Lelê, né? Estão falando também dele, que jogou muito, que pode estar chegando no Vasco. A gente vai falar desse assunto já. Fábio, Edmundo, vocês acham que o setor defensivo do Vasco irá ganhar mais, acho que estabilidade, ele quis dizer, né? Com a chegada do Capasso? Acho que, Fábio, acho que do Capasso, né, cara, a gente vai ter que esperar, mas assim, que os números dele são ótimos na Argentina e que a imprensa toda fala muito bem dele, da Argentina, inclusive o GE fez uma excelente matéria falando sobre, chamava Quem é, eu acho, se eu não me engano, o quadro, sobre o Capasso, e a imprensa argentina fala muito bem desse jogador, né? Mas a gente tem que ver jogando com a camisa do Vasco para a gente ter essa certeza, né, o Fábio? Até porque tem vários fatores que envolvem uma contratação de um estrangeiro. A adaptação, a mudança do país, se ele é um cara introspectivo ou não, isso atrapalha às vezes na adaptação, demanda mais tempo. O encaixe no sistema que o Barbieri tem, se ele vai se adaptar. Nós já ouvimos vários relatos de brasileiros quando vão para a Europa e chegam lá e falam: o jeito de treinar é totalmente diferente, estou me adaptando. Isso leva tempo realmente para alguns atletas, diferentemente de outros, enfim. E ele vem cercado de uma expectativa. Ele foi um objeto de desejo do Vasco. O departamento de scout colocou lá e o Vasco insistiu por 3 ou 4 vezes até fechar a negociação e o argentino chegar ao Rio para fazer os exames, assinar por 3 anos, com a possibilidade de mais 1 ano de extensão de contrato, 26 anos, uma idade boa, né? Um zagueiro alto, que é bom na bola aérea, dá machadada. Ontem eu até estava vendo o Pascoal, que trabalhou com a gente, ele falou: não vai ter mais tornozelo feliz, joelho sorridente e tal, porque ele gosta do negócio. Mas não tem problema. Sabendo lamber, não tem problema. Não pode andar de qualquer jeito, que aí leva cartão. Mas, enfim, ele também vai ter que se adaptar a isso. A gente fez muito campeonato argentino na Fox, a gente via a arbitragem lá de uma forma, no Brasil é outra. O contato lá é muito maior do que aqui. O pau canta muito mais do que aqui. Os árbitros param mais. Isso também vai fazer parte de uma adaptação dele. Mas os números e algumas atuações que eu vi, não vi jogos inteiros, não vou dizer para você que acompanhava o Atlético Tucumã, estava vendo todos os jogos, mentira. Ninguém no Brasil viu os jogos do Atlético Tucumã. Havia um jogo ou outro, principalmente depois que surgiu o nome dele, você passa a pesquisar, passa a assistir vídeos, enfim. Mas ele vai ser um jogador muito importante para o Léo Pelé, porque o Léo tem tido já um início promissor, mas ele acaba se expondo quando tem do lado dele um zagueiro que está falhando. Aí você acaba decaindo dentro do campo. Mas o Léo Pelé não pode ser o construtor do time. Foi assim contra o Volta Redonda. É dele a jogada inicial, boa jogada, pode aparecer como elemento surpresa para servir o Gabriel Peck, mas está faltando um 10, um cara que pense o jogo. Acho que isso está demorando demais no Vasco. E o estadual é um laboratório para isso? Não sei. Já imaginou se o Vasco não chega a uma semifinal, fica de fora, vai disputar a Taça Rio? Como é que o torcedor vai encarar esse time para Campeonato Brasileiro? Vai ter paciência? O Barbieri vai ter tempo para trabalhar? O histórico da 777 no Genoa não é esse. Ele está no 3º treinador em 1 ano e meio de comando do Genoa. Então é bom a gente também ter um pouco de atenção, que eu acho que essa parte empresarial tem menos
paixão e mais resultado. Não trouxe para um troca e vai ficar trocando o tempo todo? Não sei.